Olá, boa noite, cabeça, tudo bem? Boa noite, Júlio. Tudo tranquilo? Tudo certo. Agradecer aí, primeiramente, a aceitar mais uma vez o convite. A gente gosta muito de te receber, porque você, sem dúvida, é uma referência já há bastante tempo para mim, e eu sei que você é uma referência no Brasil, numa área que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, né? E isso é importante. Isso acho que o que tu traz, tanto da parte acadêmica quanto o que tu vive na vida prática, também atendimentos, acho que todo mundo cresce, né? Então, cabeça, faça aí uma breve apresentação do que você faz hoje, aonde você está, e fala um pouquinho aí, porque o tema hoje é novas tecnologias aí no diagnóstico da claudicação. E o que eu comentei até hoje cedo numa postagem do Instagram, é que falar sobre isso é sempre um grande desafio, eu acho, né, cabeça? Porque as pessoas acham que o Lemnis Locator ou qualquer outro sistema para avaliar a claudicação vai talvez substituir o veterinário, né? E é muito pelo contrário, né? Aquela avaliação, a clínica é soberana, que é uma frase que os nossos orientadores nos falaram muito, né? O professor Flávio, eu sei que fala, o professor Nogueira fala muito. A clínica é soberana e seguirá sempre sendo em qualquer avaliação. Então, comenta aí brevemente aí o teu currículo e como, o que te levou aí a começar a estudar esses programas, esses sensores que avaliam a claudicação. Boa noite, Júlio. Para mim é muito gratificante estar conversando contigo mais uma vez, né? A gente que sempre tem a oportunidade de estar trocando ideia, né? Sempre que tu faz esses convites, para mim é uma honra poder participar, né? E trazer um pouquinho do que a gente tem aprendido com a avaliação objetiva, né? Sempre digo que a gente está em constante aprendizado e utilizando essas ferramentas cada vez mais tem aumentado o nosso conhecimento e também o poder de entendimento dessas claudicações. Então, sempre é um prazer contribuir e falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu me formei em Santa Maria, né, em 2008, fiz mestrado e doutorado também em Santa Maria, sob a orientação do professor Flávio de la Corte, e no doutorado surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com avaliação objetiva. O professor Marco Lopes, que estava na Geórgia, ele veio para Santa Maria e nos apresentou esse sistema com os sensores inerciais sem fio. E aí veio a proposta do professor Flávio de o que tu acha de tu trabalhar a tua tese de doutorado com isso. Né? E eu confesso para ti, né, que no início eu também fiquei meio resistente no primeiro contato, né, que eu tive com a avaliação objetiva, mas depois, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai criando um vínculo, né? E eu brinco que hoje é um dos meus vícios, né? É examinar cavalo com a utilização da avaliação objetiva. Né? Então, a gente fez trabalho de doutorado, né? A gente publicou 3 artigos dentro da minha tese sobre avaliação objetiva. Depois a gente seguiu mais um ano num pós-doc lá em Santa Maria e trabalhando como autônomo também com avaliação objetiva. Depois comecei a dar aula na Federal de Santa Catarina e aí depois vim para a Uruguaiana, onde eu estou hoje, desde 2017. Né? E por felicidade, quem estava aqui era o professor Ricardo Possobon, né? E o professor Ricardo fez um esforço muito grande junto com o programa de pós-graduação em ciência animal para adquirir um software para a Unipampa. Né? Então, a minha função, quando eu cheguei aqui, já estava muito bem encaminhado, foi só finalizar esse processo, e hoje a Unipampa é uma das universidades do Brasil também que tem um software, e a gente tem usado muito na pesquisa, para ensino dos alunos, no nosso grupo de ensino e pesquisa, e também nos atendimentos que a gente presta no hospital veterinário, ou quando a gente é chamado para alguma consultoria. Tá? Só eu colocar o contexto aí para todo mundo entender. O Cabeça comentou a claudicação, o diagnóstico, a avaliação objetiva da claudicação, né?
Não é o que a gente faz, não é objetivo, mas conceitualmente a nossa avaliação de manqueira hoje é subjetiva. E, na verdade, é muito subjetiva. Vai depender muito da experiência do clínico, da forma que o cavalo está sendo conduzido, muitas vezes. Às vezes eu vou falar que uma claudicação é grau 3, o cabeça talvez fale que é grau 2, e com esse sistema de avaliação que consiste, aí o cabeça vai explicar, de sensores colocados no cavalo e um programa de computador, um software, avalia as curvas aí que vão ser explicadas, vai lá falar a porcentagem exata e qual membro aí está claudicante. Então, essa a grande diferença, assim, sendo bem claro, assim, é óbvio que tem aquelas claudicações clássicas, o cavalo está mancando da mão direita grau 4, é óbvio que tu não precisa dessa tecnologia para dizer exatamente isso, mas ela vai te trazer muitos dados, principalmente quem quer trabalhar com cavalo atleta, vai se deparar em muitos momentos com claudicação sutil, claudicação relacionada à queda de desempenho e claudicações de mais de um membro. E esse é uma grande dificuldade para a gente bater o diagnóstico. E outra grande coisa, assim, todo cavalo atleta tem lesão, convive com lesão em alguma fase da vida. E a nossa avaliação subjetiva, muitas vezes, a gente às vezes não sabe dizer se aquela lesão específica está fazendo o cavalo mancar, ter queda de desempenho ou qualquer outra dificuldade de movimento. E esse sensor objetivo nos conduz, nos dá luz sobre isso. E por isso é tão importante. Tu, nessas primeiras palavras, tu resumiu muita coisa do que eu vou mostrar agora, né, da avaliação objetiva, que é justamente isso aí. Ela, de forma nenhuma, né, ela quer substituir a nossa avaliação subjetiva, né? Ela é uma ferramenta que a gente usa para aprimorar o nosso olho, né, para aprimorar a nossa clínica, né? E ela se aplica em muitas situações, e a gente vai ver agora no decorrer do material que eu preparei, bem do que tu falou, claudicações sutis, principalmente avaliação de resposta a bloqueios anestésicos, que às vezes para mim é um percentual, para o colega é X percentual, se é claudicação de impacto, se é de elevação, mas de que forma eu posso, olhando o gráfico, já interpretar isso durante a avaliação do cavalo. Então, se tu me permite, Júlio, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, para ir falando, e à medida que tu quiser, vai me interrompendo e a gente vai conversando. Pode ser? Quando você abre, fazendo um comentário sobre o bloqueio, a gente usa o bloqueio para identificar a região, sítio da dor, é uma ferramenta importantíssima. Eu falo por experiência própria, pode ir compartilhando aí, cabeça, que a gente vai aparecendo. Eu falo por experiência própria, sempre que a gente faz um bloqueio anestésico, a gente tem uma tendência muito grande a achar que o cavalo melhorou. Sempre. Por mais, assim, por mínimo que tenha sido a melhora, a gente sempre tem uma tendência a falar que o cavalo melhorou. Isso foi comprovado cientificamente, inclusive, né? E o avaliador, comparativamente a uma avaliação objetiva, às vezes coloca muito para cima o padrão do bloqueio, né? Então, cabeça, com você aí a palavra. Pessoal, quem tiver dúvidas pode ir colocando aí nos comentários do YouTube. A gente vai ir respondendo conforme o andar aí da apresentação. Tá. Isso foi uma coisa, né, que o Júlio comentou no início, né, como o novo, ele é, muitas vezes, algo a ser temido, ou você tem uma resistência para utilizar, né? E eu sempre iniciava essa conversa sobre avaliação objetiva usando vídeos de futebol e de VAR, e hoje eu encontrei essa frase e eu acho que é uma das frases que a gente pode usar muito para expressar o que acontece, né, com a avaliação objetiva, né? Por ela ser nova, relativamente nova para nós, embora já se tenha trabalhos com a avaliação objetiva da década de 80,
né, com sensores inerciais sem fio mais ali no início dos anos 2000, por ali, foram os primeiros trabalhos do Dr. Kevin Keegan. Ela, para muitos, ela ainda é uma novidade, né? Então, por isso que ela gera um tanto de perplexidade e um tanto de resistência para ela ser utilizada, tá? E por muito tempo, né, você teve muito essa questão aqui, homem versus máquina, né? Isso até foi um trabalho da professora, um texto da professora Dyson em 2014, né, que se levou como se estivesse colocando o homem comparado com a máquina, ou seja, a avaliação subjetiva que a gente faz versus a avaliação objetiva que os sensores, os sistemas de avaliação faziam. E eu sempre digo, de forma nenhuma a gente quer que vá para esse lado, né? O que a gente sempre pensa quando fala em avaliação objetiva é que ela venha a somar, a facilitar e a qualificar o nosso exame clínico, né? E a partir disso, a gente viu até mudanças de conceito da própria professora Dyson, quanto da interpretação e da utilização dessa avaliação objetiva para conhecimento e educação quanto à avaliação desses cavalos atletas, né? Então, ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela nos auxilia e muito na nossa avaliação. Eu sempre digo, não tem como essa máquina, esse software, trabalhar sozinho. Ela sempre vai precisar de alguém, né, de uma pessoa capacitada, que tenha feito o exame clínico, né, que conheça a clínica, né, para interpretar e aí conseguir conduzir de forma adequada o resto dessa avaliação. Muita gente acha que a gente tem poucos sistemas de avaliação objetiva, né, e na verdade a gente tem vários sistemas, né, a gente tem os vídeos, né, que hoje o pessoal usa bastante, e aqui quem fala com muita propriedade sobre isso é o Cauê, né? Sempre quando a gente quer trocar alguma ideia sobre biomecânica, sobre utilização dos vídeos, a gente conversa com o Cauê, troca uma ideia com o Cauê. E a gente tem vários sistemas que utilizam sensores inerciais sem fio para tentar identificar a claudicação nesses equinos. Hoje a gente vai falar, né, mais especificamente do Lames Locator, dos sensores inerciais sem fio, porque é a ferramenta que a gente mais utiliza na nossa rotina. E aqui, só para vocês entenderem, né, porque durante a nossa apresentação vai aparecer vários gráficos desse aqui. Então, essa aqui é a avaliação que o software gera para a gente, tá? Então, o que a gente tem que olhar nessa avaliação aqui para vocês entenderem e conseguirem decifrar, né? A gente tem que ter, no mínimo, 25 passos, tá? Se aceitando até 20, se for uma claudicação bem marcada, tá? Depois aqui a gente tem o gráfico dos membros torácicos, gráfico dos membros pélvicos, membro torácico direito, membro torácico esquerdo, membro pélvico esquerdo, membro pélvico direito. Impacto, apoio, elevação. Impacto, apoio, elevação. Membro pélvico, elevação, impacto. Então, a primeira coisa que a gente olha é a disposição desses raios aqui em um determinado quadrante. O vermelho aqui é a média, ou seja, a intensidade da claudicação. Tá? Então, a gente tem que olhar qual é o quadrante que ele está localizado. Por exemplo, está bem localizado no final do impacto, início do apoio do membro torácico direito. Tá? Depois eu vou para os valores, as diferenças na altura máxima da cabeça e na altura mínima da cabeça, entre torácico direito e torácico esquerdo. Esse valor tem que ser superior a 6 milímetros e o desvio padrão sempre menor que a média. Por que 6 milímetros? Né, porque se viu que cavalos saudáveis, eles podem ter uma assimetria de até 6 milímetros entre o lado esquerdo e o lado direito. Por que o desvio padrão tem que ser sempre menor que a média? Para a confiabilidade dessa minha avaliação, repetibilidade dessa minha avaliação durante a análise lá daqueles 35 passos. Tá? Aqui no membro torácico a gente ainda tem a intensidade da claudicação, que é esse vermelho, né, chamado também de Vector Sun ou Key Score, que é o que serve para nos dizer se é uma claudicação leve, moderada ou severa. Ele tem que ser superior a 8,5. Para o membro pélvico,
os valores de Diffmax e Diffmin, eles têm que ser superior a 3 milímetros, tá? E o desvio padrão também menor que a média, tá? E a gente tem ainda um comentário que o software faz para a gente, né, dizendo quais são as evidências que ele vê nessa avaliação. Então, por exemplo, aqui ele diz que tem uma forte evidência de uma claudicação moderada, severa de impacto do membro torácico direito e uma forte evidência de uma claudicação moderada, severa de elevação no membro pélvico esquerdo. E ele ainda pode me dizer o que é primário e o que é compensatório. Então, aqui ele diz que primário é o torácico e compensatório é o pélvico. Pois mais adiante a gente vai ver melhor e vai conversar sobre compensatório, secundário, para vocês verem. Bom, vamos iniciar então falando um pouquinho de por que é interessante a gente usar. E muitas vezes me pergunto, tu sempre utiliza a avaliação objetiva ou quando tu utiliza? Né? Eu digo para vocês que na maior parte dos casos eu sempre vou usar a avaliação objetiva, mesmo que seja uma claudicação bem marcada, como era esse caso, tá? Onde a gente tinha uma claudicação bem marcada do membro pélvico direito e uma claudicação do membro torácico direito. E por que eu usei esse caso aqui, que era uma claudicação bem visível? Né? Porque essa potranca era uma potranca crioula, 2,5 anos, estava saindo de campanha morfológica, né, ou de conformação, como queiram, e estava entrando no circuito de treinamento e claudicou do pélvico direito. Ela veio para a gente examinar, e aí quando a gente fazia os testes de flexão, era muito interessante, porque quando eu fazia o teste de flexão no membro pélvico esquerdo, ela mostrava claudicação no pélvico direito e no torácico direito. Quando eu fazia o teste de flexão no membro pélvico direito, ela mostrava a claudicação no pélvico esquerdo e no torácico esquerdo. Tá? Então, a gente vê que a mão era compensatória, ela sempre acompanhava o que acontecia no posterior. Mas não chamava atenção esse fato dela exacerbar quando ela ficava apoiando o membro. Tá? A gente partiu do mais comum, né, que a gente tem, que é as alterações de tarso, né, a osteoartrite juvenil nesses potros. A gente fez o bloqueio diagnóstico das articulações distais do tarso, não teve mudança. Fez o bloqueio baixo em 4 pontos do pélvico direito, não teve alteração. Fez o bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral, ela teve uma leve melhora na claudicação de elevação, mas exacerbou a claudicação de impacto do pélvico direito. E aí a gente optou por radiografar a rótula dessa potranca. E aí a gente se deparou com, no membro pélvico, que ela demonstrava claudicação basal, uma leve concavidade no côndilo medial. Tá? Porém, o membro que ela só mostrava claudicação quando eu flexionava o pélvico direito, que aí ela ficava apoiando o esquerdo e mostrava a claudicação, ela tinha um cisto muito maior. Tá? Então, nessas situações, né, os dados que a avaliação objetiva nos fornece são bem interessantes para a gente comparar as avaliações desse caso. E aqui depois, só para termos de revisão, depois do tratamento dessa potranca, que a gente utilizou plasma rico em plaquetas, né, ela teve, depois de alguns meses, a claudicação resolvida nesse membro pélvico direito e não demonstrou no membro pélvico esquerdo. Claro, a gente já fez o plasma rico em plaquetas intracisto nos 2 membros. Então, eu sempre que posso uso. A não ser que o cavalo tenha uma claudicação muito exacerbada ao passo, ou muito visível, um grau 4, já, por exemplo, ao passo, e aí eu opto por não usar. Mas nos casos 3 para 4, eu geralmente utilizo. Outro que o Júlio comentou no início é a questão da intensidade da claudicação. Né? O nosso olho, ele não consegue, pessoal, perceber assimetrias abaixo de 25%. A claudicação sutil é muito interessante a gente olhar a avaliação objetiva.
E eu fiz essas avaliações, né? Peguei os dados, eu geralmente filmo os cavalos, né? Claro, muitos cavalos são cavalos de experimento, mas sempre que possível, na minha rotina clínica, eu filmo também os casos clínicos. Tá? E essa aqui foi uma égua que eu filmei, né? E pedi para 2 colegas com níveis de experiência diferentes fazerem a avaliação para mim, né? E um clínico achou que não claudicava e outro clínico achou que claudicava membro pélvico direito. Quando a gente vai para a avaliação objetiva, esta égua claudicava do membro torácico direito. Tá? Então, a gente vê como nos casos de claudicação sutil, essa divergência acontece mesmo com um clínico com uma experiência significativa. Aqui mais 2 casos de claudicação sutil, e aí sempre uma coisa que eu pergunto para os estagiários e que a gente se pergunta quando vai fazer a primeira avaliação num cavalo, né, que eu chamo de avaliação basal, é você fazer 2 perguntinhas. Existe claudicação? E se existe claudicação, qual é o membro? Né? E eu fiz essa mesma pergunta para os meus colegas, para esses avaliadores. Né? O que vocês acharam do vídeo desse cavalo? Um clínico respondeu que tinha claudicação, membro pélvico esquerdo, e outro clínico, membro pélvico direito. A gente vai olhar na avaliação objetiva, uma claudicação bem sutil aqui no membro torácico esquerdo. Tá? Nesse outro vídeo, a mesma coisa. Outro caso de claudicação sutil. Isso aqui são animais de um experimento que a gente estava fazendo. Tá? Então, a gente tem os resultados da avaliação depois da realização dos bloqueios diagnósticos. Tá? Então, eu fiz a mesma pergunta. Existe claudicação nesse cavalo? E qual o membro? Né? E aí os colegas, um achou membro torácico esquerdo, outro membro pélvico esquerdo, outro membro torácico direito e membro pélvico esquerdo. E aí sim a gente vê que eles conseguiram visualizar, por mais que fosse uma claudicação bem sutil para os parâmetros dessa avaliação objetiva, esses colegas conseguiram identificar a do membro pélvico esquerdo, mas o animal não tinha claudicação no membro torácico. Outro ponto que causa divergência nas avaliações subjetivas, a experiência do avaliador. Né? Quanto mais anos de experiência, quanto mais rodagem, mais bagagem de cavalos examinados, maior vai ser a chance daquele veterinário acertar, identificar corretamente o membro, né? O grau de claudicação. E nesse caso aqui, a gente fez essa mesma perguntinha para alguns colegas. Tá? Pegamos esse vídeo e eu mandei para 12 avaliadores. Né? No primeiro momento, eles não sabiam o que estava sendo realizada com esse animal. Tá? E num segundo momento, eles sabiam que tinha sido feito um bloqueio diagnóstico no membro pélvico. Tomando como base aqui o avaliador com maior nível de experiência, tá? Ele foi muito parecido a avaliação dele nos 2 momentos. Se a gente dividir e pegar os menos experientes com os mais experientes, a gente vê que tem uma diferença, principalmente na claudicação atribuída no primeiro momento, ou seja, quando não sabia o que estava sendo feito com o cavalo. E foi o que o Júlio falou, né? E a gente vai comentar também os bloqueios. Quando tu sabe o que está sendo feito com o cavalo, ou qual o bloqueio que a gente fez, a gente sempre tem uma tendência a esperar uma melhora desse cavalo. Tá? E isso é rotina. Às vezes a gente olha o cavalo, eu acho que melhorou. E aí a gente vai olhar na avaliação objetiva, segue a mesma coisa, ou melhorou 20%, 30% só. E aqui a gente vê bem essa diferença, ó, pessoal. Antes, né, nessas avaliações, antes de saberem o que tinha sido feito com o cavalo, e depois deles saberem o que tinha sido feito com o cavalo. Então, isso influencia bastante o conhecimento e a experiência dos avaliadores. E aqui, só para mostrar, era um animal que realmente tinha uma claudicação no membro torácico esquerdo, no membro pélvico direito. Tá? A claudicação primária, nesse caso aqui, era a claudicação do membro pélvico. Tá? Pois esse caso volta para nós falar sobre claudicação compensatória. O exame em círculo, se Júlio, se tiver alguma coisa, pode me interromper, sem problema nenhum. Eu acho
que o que tu vai abordar provavelmente agora é essa claudicação compensatória, né? Que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, somente quando avalia membro posterior, e aí às vezes parece que o membro anterior está mancando. Enfim, comenta um pouco disso aí. Isso agora mais à frente eu vou falar das claudicações compensatórias e o que a gente tem visto nos cavalos, nos mais de 200 cavalos que a gente já tem avaliado, qual é o padrão que tem se apresentado dessas claudicações compensatórias. Tá? O exame em círculo, pessoal, também é uma das nossas etapas do exame clínico importantes, né? Mas a gente vê, e com a avaliação objetiva tem se visto algumas particularidades nessa avaliação em círculo. Tá? E aqui eu peguei um caso que a gente atendeu, né? Aqui a avaliação em círculo para o lado esquerdo, a avaliação em círculo para o lado direito, né? E eu pedi que os colegas fizessem a avaliação desses vídeos, né? Um dos clínicos para a esquerda não viu alteração, o outro clínico para a direita achou que tinha uma claudicação grau 2 do membro torácico esquerdo, ou seja, o membro do lado de fora do círculo. Tá? Já o segundo clínico, para a esquerda ele achou uma claudicação do membro pélvico esquerdo grau 1 e para a direita do pélvico direito grau 3. Tá? Aqui as avaliações do lâminas, tá? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, a gente vê que realmente para a direita ele exacerbou bastante a claudicação do membro do lado de fora do círculo. Normalmente, a gente relaciona com alterações mais proximais esse tipo de exacerbação da claudicação. Tá? A gente fez palmar digital, não mudou. Fez abaxial, não mudou. Fez volar baixo ou baixo em 4 pontos, não mudou. E quando a gente fez o bloqueio da origem do ligamento suspensório, a gente vê essa avaliação no exame em círculo. Tá? Quando eu pedi para os colegas avaliarem, o primeiro clínico para a esquerda seguiu dizendo que não tinha alteração, e para a direita ele notou uma melhora de 90% na claudicação. Já o segundo clínico para a esquerda não enxergou mais aquela claudicação no membro pélvico esquerdo, mas para a direita ele achou que tinha melhorado um pouquinho, ou seja, baixou para grau 2 a claudicação do pélvico direito. Quando a gente vai para a avaliação objetiva, aquela claudicação praticamente zerou, ou seja, quase uma melhora de 100% com o bloqueio da origem do suspensório. Então, comprovando aquilo que a gente comenta, né? A gente sempre diz que biologia não é matemática, mas na maior parte das vezes, quando esses cavalos exacerbam a claudicação com a mão para o lado de fora do círculo, ela é ligamento suspensório, ou alguns casos a gente já pegou também de articulação metacarpo-falangiana. E o que é interessante do exame em círculo é que sempre, pessoal, a gente olha ele de forma espelhada. Tá? A gente compara o esquerdo com o direito. Tá? E nesse caso aqui, que a gente tinha o animal troteando num piso macio, na grama, já foi demonstrado que cavalos saudáveis, eles têm um padrão de assimetria estabelecido, mesmo eles sendo saudáveis. E qual é esse padrão num terreno macio? Ele vai demonstrar uma leve claudicação de elevação na mão de fora do círculo, uma leve claudicação de impacto no pélvico de dentro do círculo e uma leve claudicação de elevação do membro pélvico de fora do círculo. Então, por isso que a gente olha sempre espelhado. Aqui à esquerda, aqui à direita, e a gente tem esta forma espelhada. Se eu estivesse troteando este cavalo num piso duro, isso muda um pouco. Aí ele marca impacto no membro torácico de dentro do círculo e elevação e impacto no membro pélvico do lado de dentro do círculo. Então, essas comparações, às vezes, essa pequena assimetria que a gente tem no exame círculo, às vezes, a gente pode interpretar como sendo claudicação. Tá? E nem sempre. Né? Cavalos sadios, eles podem ter essa assimetria. Os bloqueios diagnósticos que a gente já comentou, né? Esse aqui foi um trabalho que a gente apresentou no simpósio da Abravec Nordeste,
né? Onde eu mandei vários vídeos, né, após bloqueio da articulação intertársica distal e tarso-metatársica, tibiotársica, bloqueio baixo em 4 pontos, bloqueio alto em 4 pontos e avaliação 7 dias após o tratamento. E pedi que os colegas fizessem a avaliação de qual o percentual de melhora após esses vídeos. E olha a discrepância que a gente tem de avaliação, pessoal. Tá? A gente chega a ter, ó, pro posterior direito, que era a claudicação primária, a gente chega a ter variações de 20% até 90%. Para o baixo em 4 pontos, de 20% até 70%. Para o bloqueio volar alto, que foi o que ela teve a zerada claudicação pela avaliação objetiva, olha aqui, vai de 100% até 50%. Né? Então, isso, os bloqueios diagnósticos com a avaliação objetiva, a gente consegue precisar muito bem qual o percentual de melhora desses animais. Outra coisa muito útil, né, a avaliação objetiva, é nos casos para a gente diferenciar impacto e elevação. A gente olha esse cavalo aqui, claro, esse cavalo é um cavalo com claudicação bilateral, e o cavalo com claudicação bilateral ele é um problema para avaliação objetiva, né, porque ele interpreta muitas vezes como se fosse um cavalo simétrico. Mas esse aqui a gente vê que ele tinha uma alteração. Tá? Mesma coisa, esse aqui, ó, é o mesmo cavalo, tá? Depois que a gente fez um bloqueio num dos membros. Quando eu mandei esses vídeos para os colegas olharem, ambos acharam que nos 2 vídeos estava manco do membro torácico direito. E quando a gente vai para avaliação objetiva, ó, um era membro torácico direito e o outro era membro torácico esquerdo. Isso aqui é um grande problema, pessoal. Se vocês pegarem o vídeo ou se vocês estiverem olhando um cavalo com claudicação de elevação num dos membros, é muito fácil da gente cometer o equívoco de achar que a claudicação é no outro membro. Tá? Depois, no final, eu tenho outro caso clínico que eu vou mostrar para vocês, que aconteceu a mesma coisa. A gente olhando, foi uma égua que a gente atendeu ontem. Eu olhava ela na avaliação basal e disse, para mim essa égua está mancando leve do torácico direito. E aí a gente ia para a avaliação torácico esquerdo. E batia com a clínica. Depois a gente vai ver. A gente também tem esse mesmo problema para o membro pélvico. Tá? A gente consegue diferenciar o que é impacto e o que é elevação. E depois, mais para frente, a gente vai entender por que é importante. Porque a gente já tem alguns padrões de claudicação se repetindo. Tá? Então, nesse cavalo aqui, que tipo de claudicação a gente tem? É o mesmo cavalo, na verdade. Agora vai tocar. Qual é a diferença que a gente tem aqui, pessoal? A principal diferença é que neste vídeo da esquerda aqui, o cavalo apresentava de elevação do pélvico. Esse vídeo da direita, ele está apresentando uma claudicação de impacto do pélvico direito. E para minha avaliação subjetiva, o que isso mudou? Mudou que quando eu vejo a garupa do cavalo subindo um pouco mais, normalmente a claudicação é de elevação daquele membro. Quando eu vejo ele baixando mais a tuberosidade coxal, uma pelve só, normalmente é claudicação de impacto. Tá? Então, isso já é uma das coisas que a avaliação objetiva já mudou a minha forma de olhar, de diferenciar essa avaliação da claudicação do membro pélvico. Dá para usar no teste? Diga. E essa diferença entre elevação, claudicação de elevação e apoio nos posteriores, você já tem um padrão de, tipo, tentar interpretar qual patologia é mais comum, uma ou outra? Tem. A gente já tem assim casos que tem se repetido bastante.
né? Vai estar dentro dos casos clínicos que a gente vai mostrar, mas adiantando um pouco, assim, normalmente, articulação fêmur-tíbio-patelar, a gente tem claudicação de elevação e impacto, geralmente claudicações de moderadas a severas, claudicação de impacto para osteoartrite do tarso, claudicação de elevação para ligamento suspensório e metacarpo falangiano. Claro que nem sempre, né, se repete isso, mas a maior parte dos casos tem acontecido esse padrão. Cabeça, o pessoal pediu para ver de novo os vídeos de antes, que cortou um pouco. Esse aqui? É. Então vamos colocar de novo. Então aqui a gente vê que ele joga mais a garupa para cima. Quando ele vai pisar com o esquerdo, a garupa dele está mais elevada, né? Ele parece que dá aquela subidinha, aquela balançadinha para cima. E se a gente olhar o outro vídeo, notem que o lado direito dele movimenta mais do que o lado esquerdo. E não tem mais tanto aquele voo dorsal que a gente tinha no lado esquerdo. Tá? Beleza. A gente também pode utilizar a avaliação objetiva para os testes de flexão, né? Aqui é um caso de um cavalo antes da flexão, depois da flexão distal do torácico direito e depois da flexão distal do torácico esquerdo. Quando esses clínicos avaliaram, um achou que já teve uma leve resposta no torácico esquerdo e outro achou que não teve alteração. Já nesse vídeo aqui, um dos clínicos achou que teve uma resposta alta e outro clínico achou que teve uma resposta moderada à flexão distal. Se a gente for olhar na avaliação objetiva, já no primeiro momento, né, no primeiro teste, ou seja, por ele ficar apoiando o membro torácico esquerdo, isso já tinha aumentado em 100% a claudicação desse cavalo, né? E um dos clínicos não tinha percebido esta diferença. Tá? Então, ele também é útil para avaliar o efeito dos testes de flexão. Embora eu diga muito para os alunos, e é digamos que uma opinião muito particular minha, eu faço os testes de flexão em todos os meus exames, mas cada vez menos eu tenho usado a resposta aos testes de flexão para iniciar os meus bloqueios diagnósticos. Tá? Eu tenho ido muito mais na questão sempre de distal para proximal e na minha clínica do meu exame clínico, do meu exame físico desses cavalos. Tá? E vocês vão entender por quê, principalmente agora quando a gente falar do membro pélvico. Tá? Isso aqui foi um animal que a gente entendeu com uma claudicação bastante significativa do membro pélvico direito. Quando a gente fez os testes de flexão, aqui o teste de flexão da rótula, teste de flexão do boleto e o teste de flexão do jarrete. As respostas foram muito parecidas, com o teste de flexão da rótula tendo uma piora muito maior na claudicação de elevação e o teste do jarrete uma piora na claudicação de impacto. Tá? Bueno, e aí o que vamos fazer? Eu mudei um pouco o meu protocolo e hoje esses cavalos de claudicação do membro pélvico, a não ter, por exemplo, que eu tenha uma efusão significativa ou tenha uma palpação muito importante, eu inicio de distal para proximal. Né? Mas essa é pelo padrão de claudicação, e aí que eu digo que a clínica é soberana e a gente não pode levar sempre 100% a questão dos gráficos, né? Essa égua, eu fui crente nela que ia ser rótula. Tá? Estava crente que ia ser um cisto na rótula. E, para minha surpresa, quando eu faço o bloqueio baixo em 4 pontos, olha aí o que aconteceu. Zerou a claudicação. Tá? Então, mostra que a gente tem
ela é uma ferramenta, mas a gente tem que ter o feeling clínico, né, para a gente utilizar a avaliação objetiva. E só para demonstrar aqui, vai aparecer ao longo dos outros casos, as flexões do membro pélvico, para mim, cada vez mais, elas nos embaralham a decisão de se faço bloqueio ou não, por onde começar. Então, eu tenho de distal para proximal, a não ser que eu tenha uma palpação muito significativa ou uma efusão muito significativa. Outro grande vantagem da avaliação objetiva, documentar o exame de vocês, pessoal. Então, aqui a gente tem uma avaliação desta égua, com a claudicação bastante sutil. Talvez, se eu colocar o vídeo para vocês depois do bloqueio, né, vocês tenham dificuldade de interpretar qual era o membro que ela estava claudicando, se estava claudicando, se melhorou, ou qual é o percentual. Né? Com a avaliação objetiva, a gente consegue determinar que ela tinha uma claudicação bem sutil do membro torácico esquerdo e que melhorou após o bloqueio da articulação interfalangeal distal. 99% a resposta do bloqueio, por uma claudicação sutil. Então, essas claudicações sutis, né, às vezes o proprietário não consegue identificar isso. E quando vocês colocam um gráfico assim para eles olharem, com valores, ele fica muito mais convicto, né, do exame de vocês. Ou fica mais, não digo mais satisfeito, mas ele consegue visualizar a melhora. Tá? Eu brinco que a gente tem um cliente que a gente atende que ele já olha os gráficos, muitas vezes, e já me diz assim, bah, a cabeça não melhorou, né? Ah, mas já deu uma melhorada. Então, tu começa também a educar o proprietário a olhar esse cavalo de outra forma. Isso é válido também, pessoal, para as claudicações do membro pélvico. A gente sabe que as claudicações do membro pélvico são sutis, muitas vezes, e elas podem ser difíceis da gente identificar. Diga. Vamos fazer um teste com o pessoal que está aí no YouTube, para eles colocarem aí de qual membro está mancando esse cavalo aí. É bom. Vamos ver se alguém vai se testar. Vou colocar o vídeo de novo aqui. Gera muita discrepância. Agora já mostrou. Não, aquele era o do outro. Pessoal, coloca lá qual membro que está mancando aí. É posterior, obviamente, está só mostrando o vídeo do posterior. Passa de novo aí, cabeça. Vou colocar o antes e o depois, para o pessoal olhar. O de cima é o antes e agora é o depois. O de baixo. Isso. Tá. Alguém se manifestou aí ou não? Pediram para passar de novo de cima. Então. Tá, vamos lá. Pode colocar aí, pessoal. Eu vou dar minha opinião aqui, que eu estou em dúvida ainda. Vai lá, roda mais uma vez. Tá difícil de ver, hein, cabeça? Eu vou botar o meu aqui, o posterior esquerdo, acho. Vou rodar o depois. E aí? Apareceu mais respostas aí? Apareceu. O que o pessoal acha? Ó. Aí. Tinha uma claudicação do pélvico direito, de elevação um pouco maior do que a de impacto. Depois do bloqueio, esse cavalo aqui, se não me engano, foi jarrete, ele zerou a claudicação. Uma coisa que, às vezes, pessoal, compromete a nossa avaliação subjetiva é que alguns cavalos, eles movimentam bastante cada uma das pelvis. Né? E isso, às vezes, essa movimentação a gente interpreta como claudicação. Né? Mas, muitas vezes, essa movimentação ela é simétrica entre o lado direito e o lado esquerdo. Quer ver outra coisa que atrapalha a nossa observação da claudicação do membro pélvico? É cavalo com atrofia da musculatura. A gente sempre acha que aquele lado da atrofia movimenta
muito mais do que o lado contralateral, tá? Então, é uma forma da gente documentar a nossa avaliação, colocar, anexar lá no nosso laudo, né, essa avaliação. Outro ponto importante, a gente pode comparar as avaliações. Tá? Então, se eu fiz uma avaliação, sei lá, início de março no cavalo, fiz o tratamento, vou examinar ele de novo, eu posso puxar e comparar essas avaliações. E ela vai me dizer como é que esse cavalo tá. Então, esse aqui foi um caso que a gente atendeu esses dias, né? Essa égua tinha uma claudicação bem significativa do membro pélvico direito. E aí, depois do bloqueio, a gente vai olhar ela. Tá? Vamos ver, será que alguém se arrisca o percentual de melhora aí ou não? Roda o primeiro vídeo de novo aí, cabeça. Vamos voltar. Vai rodar os dois juntos agora. O de antes é esse da esquerda, né? Isso, aqui é a avaliação basal e aqui após o bloqueio da articulação fêmuro-tíbio-patelar do membro pélvico direito. Teve diferença ou não? Vamos ver. Vamos ver. Olha aí a avaliação. Essa aqui é a avaliação desse vídeo aqui e essa aqui é a avaliação do vídeo depois do bloqueio. Então, ela melhorou 100% a claudicação. Esse caso aqui, ó, foi um caso, como eu falei para vocês, ela tinha muita efusão na rótula. Então, eu fui direto na rótula. Né? Fiz o bloqueio direto na rótula, melhorou, depois a gente foi para os exames de imagem, não apareceu nada no raio-x, mas apareceu algumas irregularidades na tróclea e na inserção dos ligamentos patelares no membro pélvico direito. Tá? A gente usou, nesse caso aqui, a gente usou só a triancinolona e voltou depois de 15 dias para avaliar essa égua. Tá? E aí, como é que ela estava depois de 15 dias? Então, confesso que eu não esperava que ela fosse ficar tão bem depois de 15 dias como ela ficou. Tá? Então, a claudicação dela, a gente acredita que mais estava relacionada àquele processo inflamatório, em função daquela efusão, que a gente conseguiu, né, controlar bem só com a utilização da triancinolona. Então, ele faz essa comparação para a gente. Ó. Ele diz o que o animal tinha de claudicação na primeira vez e o quanto esse animal melhorou na avaliação após o segundo exame. Tá? As claudicações compensatórias que o Júlio perguntou. Normalmente, o que a gente tem, o maior percentual, segundo a lei dos lados, é torácico primário e pélvico contralateral compensatório. Tá? 42,5% dos cavalos com claudicação compensatória tem esse padrão. Tá? Mostrado aqui, ó. Fiz o bloqueio do membro torácico esquerdo, ó, mudou a do torácico e mudou a do pélvico. Normalmente, a claudicação compensatória, pessoal, ela é mais elevação. Mas também tem aparecido alguns cavalos com elevação e impacto. Ou elevação no pélvico contralateral e impacto no pélvico ipsilateral. Aqui o exemplo, ó. Bloqueei o membro torácico direito, sumiu as duas claudicações do membro pélvico. Tá? Outra padrão das claudicações compensatórias. Quando a primária é no pélvico, 26, quase 27% das vezes a compensatória é no torácico ipsilateral. Aqui. Pélvico esquerdo, torácico esquerdo.
Bloqueio diagnóstico no pélvico, sumiu a claudicação do torácico. E aí a gente tem esses casos aqui, ó. Se a gente fosse seguir a lei dos lados, seria, né, o quê? Primário torácico e compensatório no pélvico. Mas aí eu digo sempre, por isso é importante a clínica, pessoal. Essa égua tinha uma palpação bem significativa no teste de Churchill na palpação do ligamento suspensório do membro pélvico. Então, a gente iniciou os bloqueios pelo membro pélvico. Tá? Não foi lá no membro torácico, como a lei dos lados propunha. A gente foi no membro pélvico. E quando a gente acertou o local lá no membro pélvico, olha o que já diminuiu a claudicação do membro torácico. E a gente tem visto isso, ó, em quase 9% dos cavalos de terem claudicação no pélvico e terem uma compensatória no torácico contralateral. Então, a gente tem que estar bastante atento a isso. E aqui, só para mostrar a revisão depois do tratamento do membro pélvico, sumiu a claudicação lá do membro torácico. Outra coisa que o Júlio comentou, cavalos com claudicação em mais de um membro. A gente encontra muito, às vezes com claudicação em 3 membros, pessoal. Tá? Por exemplo, aqui, ó, claudicação no membro torácico direito e no pélvico esquerdo. Se eu vou pela lei dos lados, vou lá no membro torácico, melhorou 71% a claudicação do torácico, mas seguiu a claudicação do pélvico. Vou lá, faço o bloqueio diagnóstico do pélvico, melhorou 85% a claudicação do membro pélvico. Fiz o tratamento, deixei em repouso quase um mês, fomos avaliar de novo, zerada a nossa paciente. Tá? A gente tem visto esse tipo de claudicação, pessoal, torácica primária e pélvica secundária em 26,3% dos cavalos. E a secundária de ser primeiro no torácico, primeiro no pélvico e secundária no torácico em quase 14% dos cavalos. Como aqui, ó. Eu tenho uma claudicação do pélvico direito e uma claudicação do torácico esquerdo. Pela clínica, fui primeiro no pélvico, melhorou 100% a claudicação do pélvico, mas ainda seguiu a claudicação do torácico. Fiz o bloqueio diagnóstico no torácico, melhorou 80% a claudicação do torácico. Tá? Então, a gente pode ter esse padrão de claudicação. A gente também utiliza muito as avaliações objetivas na pesquisa, né, principalmente para avaliação de fármacos, tá? E para alguns outros parâmetros do exame clínico. Alguma coisa, algum comentário, Júlio? Senão a gente vai entrar em alguns casos clínicos e sobre os padrões de claudicação que a gente tem. Não, eu acho que está ótimo. Eu acho que... só explica rapidinho, que teve gente que entrou depois na palestra. Só explica como funciona o Lemnes, explica os sensores e tudo mais aí. Tá. Eu acabei optando, pessoal, por não falar muito de como é que para a gente não perder tanto dos casos clínicos. Mas, basicamente, o sistema são 3 sensores inerciais, tá? Que a gente coloca um no alto da cabeça, um no alto da tuberosidade sacral e um giroscópio, outro sensorzinho, no membro torácico direito, na quartela do membro torácico direito. Então, o da cabeça, ele mede a altura máxima e a altura mínima que a cabeça vai para o membro torácico direito e para o esquerdo. O da pelvis também calcula a altura máxima e mínima da pelvis para o pélvico direito e esquerdo. Ele faz uma média entre essas avaliações e, a partir daí, ele faz um cálculo de diminuição para chegar nesse gráfico que a gente tem aqui. Tá? Para que serve o sensor da mão? O sensor da mão serve para dizer qual é a mão que está em contato com o solo e qual é o pé que está em contato com o solo e quais os membros que estão em elevação. Além do que, ele serve também para dizer qual é o momento da passada que a gente tem aquela simetria máxima entre o direito e o esquerdo. Tá? O pessoal, será que quer que repita dos gráficos?
Não, eu acho que dá para. Aí você vai falando aí na avaliação dos casos. Beleza. Então, Aí, aqui, ó, pessoal. essa aí eu vou responder. Ela pergunta: você usa isso no campo? Com certeza. Isso aí é tudo caso vida real. Isso aí é tudo caso que o cabeça, apesar de dar aula na faculdade, mas ele tem uma intensa vida, principalmente como segunda opinião de colegas, né? Então isso aí é tudo cavalo que participa de prova, né? A maior parte desses cavalos que a gente está vendo, pessoal, dos casos clínicos, são cavalos de vida real, né? Como o Júlio disse, cavalos de treinamento. A nossa rotina aqui é mais cavalo crioulo, né? Principalmente cavalos de freio de ouro, e agora também uma rotina de puro sangue de corrida e um pouquinho menos de quarto de milha de corrida, tá? Então, o que a gente já tem, né? O Júlio perguntou, vocês têm algum padrão já que consegue olhar um gráfico e já pensar no que pode ser o diagnóstico? Tem. E esse aqui é um caso. Uma égua, né, com uma claudicação bem marcada, moderada para severa, do membro pélvico. Nesse caso aqui, pélvico esquerdo, a gente consegue visualizar no vídeo, mas a gente consegue olhar melhor ainda, né, com uma avaliação objetiva. Claudicação de elevação maior que a claudicação de impacto. Tá? E aí, o que eu penso? Né? E aí, quando eu vejo um vídeo, um gráfico assim, eu sempre comento para o pessoal, será que vai ser um cisto? Ou será que vai ser rótulo? Por quê? Porque a maior parte dos casos, né, que a gente pegou com esse tipo de padrão aqui, olha o que tinha. Cistos no côndilo medial do fêmur. Né? Não só cisto, né? Várias alterações relacionadas à articulação fêmur-tíbio-patelar, como aquela égua que eu mostrei para vocês do VETEC ali, era fêmur-tíbio-patelar. Tá? E aqui são outros gráficos, só para mostrar para vocês, ó, de cavalos que tinham lesão na fêmur-tíbio-patelar ou respondiam de forma positiva a ao bloqueio da fêmur-tíbio-patelar. Tá? Então, o que a gente tem visto? Isso até foi um resuminho que a gente apresentou num Abravec, né? Articulação fêmur-tíbio-patelar ou cistos, pessoal, normalmente são claudicações de moderada a severa, como a gente viu. Tá? Normalmente, a claudicação de elevação é maior que a claudicação de impacto. E as flexões, a flexão proximal da rótula e a flexão total ou flexão do jarrete, as respostas são muito parecidas. Às vezes, até a flexão total do jarrete é mais significativa propriamente do que a flexão da rótula. Tá? Então, normalmente, esses cavalos aqui são cavalos com uma simetria maior que 10, entre 10 e 15 milímetros de assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo. Aqui outro caso clínico, caso da vida real, tá? Uma égua em treinamento para o freio de ouro. A gente foi avaliar ela, peguei os vídeos, pedi para os colegas olharem. Ambos achavam que era a claudicação do membro pélvico esquerdo. A gente foi para a avaliação objetiva, realmente, claudicação do membro pélvico esquerdo, de impacto. Fizemos os testes de flexão, a rótula foi pior, o boleto e o jarrete muito parecidos. E aí a gente se pergunta, por onde a gente começa? O que a gente vai fazer? Você baseia na resposta aos testes de flexão, faz o esqueminha de proximal para distal, vai na prevalência das alterações em função da raça e da modalidade esportiva, ou faz um escaneamento com exame complementar desse cavalo. Na minha rotina, pessoal, por muito tempo, a gente ia e eu fui na prevalência. Ou seja, cavalo crioulo vai no jarrete. Tá? De uns anos para cá, eu mudei essa rotina. Mudei para fazer, inicio sempre baixo em 4 pontos, depois ramo profundo e depois as distais do tarso. Nesse caso aqui, a gente optou, né? Foi antes de eu mudar o meu conceito. Vamos na prevalência. Então,
cavalo crioulo, treinamento, articulações distais do tarso. E aí? Vamos ver o que nossos colegas acharam. Ó, um achou que tinha melhorado só 60% e outro achou que tinha melhorado 90%. Quando a gente olha a avaliação objetiva, realmente zerou a claudicação. Tá? E essa égua realmente tinha uma alteração nas articulações distais do jarrete. Tá? Aqui outro caso. Também de um cavalo crioulo de impacto do membro pélvico direito, que a gente consegue visualizar no vídeo. E após o bloqueio das articulações distais do jarrete, esse cavalo teve uma melhora em torno de 65%, quase 70%. Aqui a gente tem o raio-x dele, só para demonstrar que esses cavalos, pessoal, com alterações no tarso distal, normalmente são cavalos que têm uma claudicação de impacto. Tá? Da mesma forma que a gente falou para fêmur tíbio patelar, as flexões são pouco esclarecedoras. Esse cavalo aqui, ó, a flexão mais importante dele também foi a rótula. E o bloqueio positivo dele foi nas articulações distais do tarso. A gente também tem esse outro padrão de claudicação, ó, claudicação de elevação. Aqui o vídeo dessa égua. Olha que ela joga a garupa direita, quando vai pisar com direita, ela joga a garupa para cima um pouquinho, aquela elevação que eu falei para vocês. Então, nesses casos aqui, de claudicação de elevação, normalmente está relacionado ao metatarso proximal. São animais que respondem de forma positiva ao bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral. Tá? Então, normalmente, essas claudicações de elevação, a gente tem feito esta associação. Como a gente vê aqui, esse cavalo aqui respondeu de forma positiva e esse outro cavalo também. Então, o que a gente vê em cavalos com dor na região do metatarso proximal? Normalmente, claudicações de elevação. E outra coisa é que, normalmente, esta claudicação compensatória, ela é uma claudicação compensatória leve, e normalmente ela também está aqui na fase de apoio do membro torácico ipsilateral. Tá? E aqui eu abro um parênteses para a gente discutir, eu tenho certeza que o Júlio pode também contribuir alguma coisa para nós, é da questão das dores de jarrete e de metatarso proximal. Né? A questão dos bloqueios diagnósticos e a interferência, né, Júlio, que a gente pode ter, principalmente quando a gente faz o bloqueio da articulação tarso-metatarsiana primeiro, antes do bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral. Não sei se tu tem visto essa alteração ou essa diferença na tua rotina. Então, o que o Cabeça comentou é exatamente isso, né? Que a gente sempre tem uma reação cruzada, porque tanto o bloqueio da tarso metatarsiana quanto o proximal do metatarso, ou, na verdade, o bloqueio do ramo profundo do nervo lateral plantar, vai sempre ter difusão para um lugar ou para outro e vai ter reação cruzada, né? Isso é muito comum, isso acontece muito, né? Então, a incidência que eu tenho aqui de lesão de proximal de metatarso é baixa em comparação às alterações de tarso metatarsianas. Então, eu acabo usando muito do padrão, obviamente, após o padrão de imagem, né, cabeça? Que eu acabo, assim, baseando muito. Eu tenho aí, os últimos tempos, assim, vários casos de proximal de metatarso, mas aí eu fechei o diagnóstico não pelo bloqueio, mas sim pelo padrão de imagem. Né? Então, eu não sei como vocês veem essa reação cruzada na avaliação objetiva, né? Se confunde muito também. Eu tenho dois casos aqui para a gente falar justamente desse padrão cruzado que pode ter nas respostas dos bloqueios. Um caso é essa égua,
né, que vocês já viram ela nos outros vídeos, né, ela foi a égua que a gente apresentou no caso do bloqueio da articulação distal do tarso. Então, ela foi para outro exame, né, ela tinha esta claudicação, seguia marcando o membro pélvico esquerdo, tá? Mais claudicação de impacto do que elevação, baseado no que ela já vinha apresentado resposta nos outros exames, a gente fez o bloqueio diagnóstico do tarso, outra vez, e eliminou a claudicação de impacto, mas aumentou a claudicação de elevação nesse caso. Tá? E aí, quando a gente fez o baixo em 4 pontos, não alterou, e quando a gente fez a origem do ligamento suspensório, olha o que aconteceu, zerou a claudicação. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vê bem que não teve interferência cruzada, por quê? Porque o bloqueio da articulação distal do tarso melhorou a de impacto, mas exacerbou a de elevação. Talvez eu só fosse visualizar isso realmente com avaliação objetiva, principalmente por esse padrão de avaliação que ela alterou. Tá? E essa égua realmente, na ultrassonografia depois, ela não tinha ruptura de fibras, mas ela tinha um aumento no ligamento suspensório do membro pélvico esquerdo, se comparado com o pélvico direito. Esse aqui foi outro caso bem interessante, que a gente pegou o ano passado, tá? E é justamente para falar, mostrar da relação desses dois bloqueios, da resposta cruzada que a gente pode ter. Tá? Aqui a nossa avaliação clínica desse cavalo, então fazendo a palpação da origem do ligamento suspensório, membro pélvico tudo ok, pélvico direito. Quando a gente vai fazer a palpação proximal do pélvico esquerdo, ó, uma clínica bastante marcada de palpação. Tá? Quando a gente colocou esse cavalo para trotear, né, a gente vai ver que esse cavalo vai nos apresentar uma claudicação de elevação do membro pélvico esquerdo. Tá? Então, a gente tinha aqui uma claudicação de elevação do membro pélvico esquerdo maior que a claudicação de impacto. A gente faz os testes de flexão. Novamente, o teste de flexão da rótula foi mais positivo, né? A gente não se baseou pela flexão. Primeiro, bloqueio volar baixo, 5 minutos nada, 10 minutos nada, bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral. E aí esse cavalo zerou a claudicação. E aí eu disse, guris, vamos fazer uma experiência com esse cavalo. Amanhã nós vamos bloquear, com 5 minutos, ele já zerou a claudicação com o ramo profundo. Amanhã nós vamos pegar esse cavalo, vamos examinar de novo e aí vamos bloquear a tarso metatarsiana dele. E aí a gente foi ver melhora, pessoal, de 100% na claudicação só depois de 15 minutos da avaliação do tarso. 5 minutos zerou a claudicação no ramo profundo e só depois de 15 minutos no tarso. Ou seja, quanto mais cedo a gente avaliar essa resposta ao bloqueio, melhor. Outro ponto, por isso que é preferível, e eu prefiro fazer antes o bloqueio do ramo nervoso, do ramo profundo, do que da articulação. Tá? Porque 15, 20 minutos depois eu posso fazer o bloqueio do ramo e o efeito não ser dele, ser pela difusão que a gente ainda tem lá do tarso. Tá? Esses mesmos vídeos aqui eu só trouxe para mostrar mais uma vez, né, como as respostas são diferentes, né? A gente pediu para alguns avaliadores subjetivos, né, identificar se tinha melhor ou não. Variou de nenhuma alteração até 80%, até 100% para o ramo profundo e de sem alteração até 60% nos 15 minutos. Né? Em ambos a gente teve 100% de melhora. Tá? Aqui só demonstrando a avaliação após o bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral e aqui após 15 minutos do bloqueio da articulação tarso-metatarsiana. Aqui, só para ilustrar o raio-x do tarso, sem alterações, e o raio-x
ultrassom do ligamento suspensório com alterações aqui na origem. Em relação à articulação metatarsofalangiana, os padrões são muito parecidos, né, com a claudicação do metatarso proximal, claudicação de elevação. Esse aqui foi um cavalo que tinha uma claudicação leve de elevação no pélvico direito. Depois do bloqueio da articulação metatarsofalangiana, zerou a claudicação. Pedi para os colegas fazerem uma avaliação. Esse aqui é um cavalo de um experimento que a gente está fazendo. O colega avaliou em 0 alterações no boleto e ele teve uma resposta positiva intraarticular. Outro caso é um cavalo que a gente já acompanha há bastante tempo. Aqui, vídeo desse cavalo, na primeira avaliação que a gente fez. Uma claudicação bem marcada do membro pélvico direito. Eu também pensei que ia ser rótula, pelo padrão que ele apresentava. Esse cavalo, ele teve uma resposta positiva no bloqueio volar baixo do membro pélvico direito. Aqui está o vídeo dele depois. Ó. Zerado a claudicação com o bloqueio volar baixo do pélvico direito. As flexões desse cavalo também não tinham sido muito elucidatórias, né? Um pouquinho mais até nessa vez a flexão distal, mas não tinha muita diferença. E esse cavalo outro dado importante é que a gente consegue fazer as avaliações seriadas, né? A gente tem aqui a avaliação de abril dele, abril de 2020, depois uma avaliação de junho de 2020, já diminuiu um pouco aqui a claudicação relacionada a esse boleto. Depois, em setembro de 2020, diminuiu um pouco mais a claudicação de elevação. Aí esse cavalo ficou em repouso 3 meses, a gente foi avaliar, ele estava zeradinho do membro pélvico, a gente faceiro, que tinha conseguido controlar a situação. Quando ele voltou a treinar, voltou em menor intensidade a claudicação do membro pélvico direito. Né? Claudicação sempre com resposta positiva ao bloqueio da articulação metatarsofalangiana ou ao bloqueio volar baixo do membro pélvico direito. Tá? Esse aqui é um caso também mais atípico, com uma claudicação mais severa, né? Mas normalmente com as claudicações de elevação um pouco maior. Aqui o raio-x dele, severidade também grau 0, primeiro raio-x desse primeiro exame aqui, avaliado por um colega. Tá? Então, na metatarsofalangiana, pessoal, aqui é outro caso. O cavalo tinha uma claudicação do membro pélvico esquerdo, de elevação. A gente fez volar baixo negativo, fez o ramo profundo do nervo plantar lateral, zerou a claudicação e passou para o pélvico direito. Quando eu fiz o bloqueio da articulação metatarsofalangiana, aumentou mais a claudicação, ó, de impacto. E aí, quando eu fiz o bloqueio baixo em 4 pontos do pélvico direito, zerou a claudicação. Vamos ver o que tinha na imagem. No ligamento suspensório, a nossa ultrassonografista disse que não tinha nenhuma alteração nesse ligamento suspensório. O nosso avaliador olhou os raios-x e disse que esse boleto tinha uma severidade grau 2, mas por que ele não respondeu ao bloqueio intrasinovial? Talvez por causa disso aqui, ó. Ele tinha bastante degeneração de cartilagem, severidade grau 3, e mais alterações nos ligamentos colaterais da articulação metatarsofalangiana. Então, ele não respondeu ao intrasinovial, mas respondeu ao perineural. Então, esses cavalos com alterações na articulação metatarsofalangiana, normalmente são cavalos com padrões semelhantes à metatarso proximal, ou seja, claudicação de elevação, intensidades de leve a moderada, chegando próximo dos 10 milímetros de assimetria, e em algumas situações a gente pode ter tanto a claudicação de elevação quanto a claudicação de impacto. Então, aqui, só para resumir o que a gente falou, um esqueminha do que o Júlio perguntou, né, dos padrões.
Então, a maior parte dos casos que a gente tem, pessoal, segue esses padrões aqui. Claro que a gente pega cavalos desse tipo aqui, que são metatarsofalangiana, a gente pega cavalos desse tipo aqui, que pode ser tarso, pega cavalos desse tipo aqui, que pode ser metatarsofalangiana, mas assim, colocando num número maior, esses padrões, eles se repetem de forma mais organizada. Para membro torácico, a gente não tem um padrão muito estabelecido, tá? Mas algumas coisas a gente vê. Por exemplo, quando a gente tem uma claudicação de apoio, assim, ó, normalmente é metacarpo proximal. Responde ao bloqueio alto em 4 pontos, que nem esse caso aqui. Outro caso, claudicação de apoio, respondeu de forma positiva ao bloqueio alto em 4 pontos. E alguns cavalos, agora a gente tem pego bastante, né? Já quase no final do impacto, início do apoio, também respondendo no bloqueio alto em 4 pontos. Para casco, a gente tem alguma coisa? Foi o trabalho do Stefano, de mestrado, onde a gente viu que existe pouca diferença entre as respostas do palmar digital, da búrsula navicular e da interfalangiana distal, dependendo das alterações que esses cavalos têm. E o bloqueio que foi mais fidedigno foi o bloqueio da bainha digital, quando esses cavalos realmente tinham padrões que se levava a crer que eles tinham alterações no tendão flexor digital profundo. Ontem o Dr. Carlos falou com muita propriedade, né, sobre a síndrome podotroclear, e aqui eu só trouxe um caso que eu gosto sempre de fazer, né, cavalos que num primeiro momento respondem ao palmar digital e voltam a demonstrar claudicação. Aí eu pego esses cavalos e faço todos os bloqueios de forma isolada. Tá? Essa égua foi um caso. Ela voltou a sentir depois do primeiro tratamento e aí eu fiz os bloqueios de forma isolada. A bainha digital foi negativo, a búrsula do navicular eu já tive 65% de melhora, depois o bloqueio da interfalangiana distal subiu para 81%, e no palmar digital 100%. Então, sendo assim, do mais específico, do mais específico para o menos específico, eu consigo saber qual é a região do casco que está contribuindo mais com essa claudicação. E aqui a gente viu que realmente era a búrsula do navicular e o osso navicular. Porém, a gente tinha quase que nenhuma alteração no osso navicular. Tá? Tratamento para esse caso: filtração com ácido hialurônico, corticoide na interfalangiana distal e ferrajamento corretivo. Reavaliação depois de 15 dias. A nossa paciente estava zerada, praticamente zerada, 90%, 95% de melhora na claudicação. Então, a gente não tem padrões estabelecidos muito bem para casco, mas a gente consegue fazer essa diferenciação. Quais são as estruturas que estão mais envolvidas? E para finalizar, pessoal, esse é o último caso, foi um caso que a gente atendeu ontem, né? Uma égua com histórico de queda de rendimento, e o treinador relatava que ela estava com dor no membro posterior esquerdo. Exame clínico, foi positiva a flexão forçada do boleto do anterior esquerdo, foi positiva a palpação da articulação radiocarpiana do membro esquerdo, foi positiva ao torque lateral do carpo do anterior esquerdo, teve palpação positiva no ramo lateral do ligamento suspensório, tanto do membro esquerdo, do torácico esquerdo, quanto do torácico direito. Teve palpação positiva no ligamento suspensório do membro pélvico esquerdo e teve o teste de Churchill positivo para o membro pélvico direito e pélvico esquerdo.
Fomos olhar ela, uma claudicação leve de elevação do torácico esquerdo e uma claudicação de elevação do pélvico direito. Essa foi a paciente que eu falei para vocês que a gente estava bem confuso. Eu, particularmente, olhava, não, mas essa égua para mim está claudicando do direito. Mas, como a gente tinha uma clínica muito firme para o membro torácico esquerdo, a gente optou por manejar ela, fazer os testes de flexão. Ela teve flexão positiva tanto distal quanto do carpo esquerdo. E uma coisa que chamava atenção, quando a gente flexionava distal ou carpo do lado direito, ela saía claudicando mais do anterior esquerdo por ficar apoiando. Tá? A flexão do tarso direito também foi positiva. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente faz? Vou para o bloqueio ou vou para o exame complementar? E aí, como o Júlio falou, nessas situações, às vezes, principalmente por tu ter um joelho, né, no cavalo de corrida, ter uma palpação muito positiva, a gente optou por ir primeiro no exame complementar. Então, a gente fez um raio-x do carpo esquerdo e do boleto esquerdo dela. E, para nossa surpresa, a gente achou ali, ó, uma lesãozinha bem pequenininha no carpo radial, tá? E uma lesão no boleto. Bom, temos imagem, vamos ver se ela tem correlação com a clínica. E aí a gente fez o bloqueio diagnóstico do carpo e do boleto ao mesmo tempo. E olha o que aconteceu com a claudicação. Passou de forma muito mais significativa para o membro torácico direito. E aí a gente começou os exames tudo de novo. Abaxial no torácico direito não mudou. Volar baixo no torácico direito não mudou. E aí, quando a gente fez o volar alto no torácico direito, ela mudou para impacto aqui do torácico esquerdo. Tá? Pontos importantes desse caso, como o Júlio usou lá no início a frase, ó, não estava aqui a frase já, Júlio, ó, a clínica é soberana, pessoal. Tá? Ela nos dá uma ideia muito melhor do que a gente tem que fazer. Né? A gente olha a avaliação objetiva, mas a gente tem que ter o conhecimento da clínica. Outro ponto importante da avaliação objetiva, né? A fase da passada que a gente tinha, a dificuldade que isso foi para diferenciar entre torácico direito e torácico esquerdo, só com a avaliação subjetiva e com o exame de palpação que a gente conseguiu diferenciar. Lei dos lados, a gente viu que aquela claudicação que aparecia lá no membro pélvico, ó, era uma claudicação compensatória, embora a gente tenha tido sinais lá na palpação também do membro pélvico. E agora o plano para esta égua é o final de semana a gente fazer ultrassonografia do boleto e do ligamento suspensório dela. Para finalizar, pessoal, resumir, né, na verdade, o que a gente falou. Avaliação objetiva, ela vem, né, sempre para somar, principalmente nos casos de claudicações sutis, né, que vocês viram o quanto é difícil a gente identificar alguns casos, para avaliar a resposta aos bloqueios diagnósticos, documentar o nosso exame, os resultados do nosso exame, e assim ficar mais fácil da gente anexar isso nos laudos, nos ajudar a diferenciar o que é impacto e o que é elevação, principalmente no membro torácico, que cria essa dificuldade para a gente saber se é impacto de um membro ou se é elevação do outro. E é uma ferramenta, né, bem objetiva para a gente utilizar na pesquisa. Tá certo? Agradeço a vocês e brinco que sempre ela também é uma ferramenta para quando a gente está, né, meio lesionado, a avaliação objetiva é uma ferramenta para nos ajudar também no exame clínico desses animais. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse conhecimento que tu traz para a gente sobre
sobre essa avaliação objetiva é fundamental. E eu, com certeza, no momento, eu vou adquirir um sistema desse, porque eu acho que traz muita clareza em vários tipos de claudicação que a gente trabalha. Isso, cada vez mais vai ser realidade. Não sei se você tem acompanhado, mas já tem, você mostrou que tem vários aí sistemas já de avaliação. É caro hoje? Sim, é caro, mas já estão surgindo sistemas mais baratos. Tem um sistema na França, de uma startup na França, que eles colocam como se fosse uma boleteira, não sei se você chegou a ver isso já, cabeça. Eu vi um parecido. Eles ainda não vendem como um sistema de avaliação de claudicação, mas avaliação de fase de passada, de apoio, de elevação, mas que já tem trabalho comprovado avaliando claudicação. Então, isso vai se tornar realidade. Eu acho que é mais uma ferramenta que a gente pode ter no arsenal. Todo mundo tem que ter? Não, claro que não, mas é algo que diferencia no mercado, que pode juntar aí muitos casos difíceis de avaliar, ou que tem isso tudo que você comentou. E principalmente na avaliação de posterior, já ter um padrão para alguns tipos de claudicação. Outra dúvida, cabeça, hoje, assim, a rotina que a gente tem, eu vejo muita claudicação relacionada à cervical, à coluna, não sei qual que é a tua experiência com isso na avaliação objetiva, se tem algo. Assim, Júlio, a gente tá com um trabalho no forno, né, para sair em seguida, um trabalho em parceria com a professora Graziella, de Curitibanos, que a gente está justamente, ela faz toda a avaliação de cervical, de lombar desses cavalos, né, com exame de imagem, e eu fui e coloquei a avaliação objetiva. E aí a gente examinou esses cavalos em linha reta e em círculos, tá? Tanto para a esquerda para a direita, né? Então, em breve, a gente vai ter dados sobre a relação, né, entre as claudicações distais e as claudicações a nível de coluna. Se tu me perguntar assim, tu consegue só pela avaliação objetiva identificar uma alteração de coluna? Não. Só pela avaliação objetiva, não. Porque normalmente ela usa a assimetria, né? E nesses casos, geralmente a gente não tem tanta assimetria entre o lado esquerdo e o lado direito no movimento. Mas é algo que a gente pode pensar no futuro, né, de fazer alguns trabalhos com isso, né, de examinar esses cavalos, né, fazer o diagnóstico dessas alterações só da coluna, fazer o tratamento desses animais e examinar eles com avaliação objetiva de novo e ver se eles mudam o padrão de claudicação deles. Certo. Muito bom. Perguntaram aqui qual o valor cobrado de um exame desse de avaliação objetiva, mas eu entro mais a fundo, quanto que custa em média o sistema, né? E aí eu acho que é interessante o pessoal entender isso. Isso é uma das grandes dificuldades, como tu comentou, que a avaliação objetiva ela não se difundiu mais, principalmente na América do Sul, né? Eu acho que se a gente for olhar em termos de sistemas na América do Sul, a gente tem um no Chile e a gente tem no Brasil, eu acho que deve ter 4 ou 5 no máximo. E os do Brasil estão todos em instituições de ensino federal, né? A grande dificuldade é o valor do dólar hoje, né? Um sistema desses, né, do Lamisley Locator, ele está custando hoje, a versão mais simples dele, em torno de 15 a 17 mil dólares. Então, tu colocando o dólar no valor que está hoje, isso acaba tornando bastante difícil, né? E é sempre o que eu comento com o pessoal. Se a gente for colocar isso em padrões americanos, né, é como se fosse 15 mil reais, talvez, né? Então, talvez não seria tão caro para a gente, né? Mas o problema é o valor do dólar hoje. As clínicas nos Estados Unidos, hoje, algumas clínicas na Europa, a maior parte delas, boa parte delas,
já está utilizando de forma rotineira, né? Professores, pesquisadores conhecidos, né, conceituados da clínica do locomotor, né, também usam direto a avaliação objetiva, né? E aqui não só o Lambis Locator, eu falo do Lambis por maior contato e estudo dele, né? Mas, por exemplo, a gente tem um sistema aqui, o Dr. Carlos Veiga tem na Horse Center, o Equigate, né, que é outro sistema de avaliação objetiva, que funciona muito bem, tem um pouco mais de sensores, fornece informações um pouco diferentes, o gráfico é um pouco diferente, mas tudo é questão de familiarização e saber usar essas ferramentas, né? Então, eu acredito que num futuro próximo, né, mais gente, mais clínicas privadas vão estar utilizando. Outro ponto que sempre o pessoal pergunta, mas isso não deixa o teu exame de locomotor mais demorado? Na verdade, não altera muito o tempo, né? Porque se eu estou fazendo a avaliação subjetiva, eu estou troteando o cavalo, estou fazendo a avaliação objetiva da mesma forma. O que demora um pouquinho mais, talvez 1 minuto e meio, 2 minutos para equipar o cavalo, né? Outro ponto importante é que a gente tem que estabilizar a claudicação, então eu faço uma avaliação basal, normalmente a minha avaliação, né? Faço uma avaliação basal, faço os testes de flexão, faço o exame em círculo, e aí pego outra avaliação basal pós-flexão, que é a que eu vou utilizar para os bloqueios, porque aí eu já estabilizei a minha claudicação, tá? Então, essa é a demora que a gente teria. Claro que às vezes tu tem um cavalo de temperamento mais sanguíneo, balança a cabeça, se levanta, esse cavalo gera uma grande dificuldade na nossa avaliação. Então, eu prefiro fazer montado, ou tranquilizo esse cavalo com a cepromazina, ou um pouquinho com xilazina. Já tem vários trabalhos que mostram que não tem influência no padrão da claudicação. Então, tem ferramentas que possibilitam que a gente utilize bem esse tipo de avaliação. Muito bom, Cabeça. Cabeça, nós vamos já encerrando, tá? Foi muito bom, acho que esse tema aí, sem dúvida, a gente fala muito no futuro, o futuro a gente constrói, mas eu acredito muito nesse tipo de tecnologia para auxiliar a gente, eu acho que é uma ferramenta interessantíssima, né? E, Cabeça, muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Amanhã tem mais, última palestra da Semana da Ortopedia. E boa noite para todo mundo, Cabeça, parabéns, todo mundo aí agradecendo você, dando os parabéns. E a gente está à disposição aí, qualquer dúvida, só entre em contato aí nas nossas redes, tá? E fica aí o nosso agradecimento aí para você, Cabeça. Tá bem? Obrigado, Júlio. Obrigado aqui no Jacob por abrir as portas para a gente participar do evento, né? A gente acompanha, principalmente nas redes sociais, o trabalho de educação continuada que o pessoal faz, que vocês têm feito aí, né? Tu e a Letícia, em parceria com o pessoal da Equino Jacob. E a gente está sempre à disposição aqui, né, no oeste do Rio Grande do Sul. Quando precisarem, quem porventura quiser entrar em contato, né, tem o Instagram, tem o meu Instagram pessoal, né, tem o Instagram do grupo de estudo do Equileme, é só mandar a mensagem, a gente está à disposição para o pessoal que quiser conhecer, eu estou à disposição para difundir essa tecnologia que veio para facilitar a nossa vida enquanto clínico de equinos. Obrigado mais uma vez e um abração para todos aí. Só uma coisa, Cabeça, que eu acho que é importante, assim, se tem algum veterinário aí de qualquer canto do Brasil que tem cavalos e tem interesse, talvez você ir ficar uns dias avaliando com o Lambis Locator, isso é possível? É possível, é possível. O único senão, geralmente a gente tem que deixar essa parte para as férias, mas eu brinco que para mim, férias examinando cavalo, não tem problema, né? A gente consegue, né, sem problema nenhum, a gente está à disposição aí, os colegas que quiserem conhecer a ferramenta e tiverem cavalos para examinar, a gente está aí para auxiliar. Exatamente.
Cabeça, muito obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Amanhã a gente se vê por aqui de novo. Abraço. Um abração, Júlio. Boa noite.